O vídeo de hoje é para você, estudante de Direito, que se encontra atualmente nos últimos semestres do curso e está se preparando, eu não digo tão temida, para entrar nessa fase estressante, de pressão também, que envolve o exame da ordem, prova da OAB, enfim. Eu falo de pressão porque não só tem essa parte do exame da ordem, muitas vezes você está se preparando ou já está fazendo o seu TCC e ainda também, se estiver estagiando, está visualizando uma possível efetivação. Então, o exame da ordem ele acaba tomando uma proporção muito maior do que já tem, né? Porque ainda que não tivesse o TCC uma possível efetivação, ainda assim seria um momento delicado e estressante. Mas vem comigo que eu vou te explicar como é que foi para mim e quais dicas que eu posso te dar. Bora! Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe, sou advogado atuante. Sou um advogado adepto da Advocacia 5.0. Já inclusive fiz outros vídeos aqui no meu canal falando um pouco sobre a Advocacia 5.0, comportamentos e afins. Mas também quero falar com você agora, estudante, sobre essa etapa que envolve o exame da ordem. Como se preparar? Eu sempre penso que assim, e para mim foi assim, para muitos colegas também, que não é só focar numa questão teórica. Eu vejo que muitas, e não é que eu sou contra, mas eu acho que não, porque quem acha não acha nada, na verdade. Eu tenho comigo que não adianta ficar fazendo um cursinho, ficar estudando teorias para a primeira fase do exame da ordem. É atividade, não tem segredo. Você pode até, se você quiser, se sentir mais seguro, estudar teoria e tudo mais, doutrina, mas, gente, não é isso que cai no exame da ordem. Se você ficar estudando só teoria, você vai estar perdendo tempo, entendeu? Você pode até estudar, mas não como a maior parte. Por exemplo, eu estudo 70% teoria e o restante exercício. Não, tem que ser ao contrário, ao contrário e mais, pelo menos uns 90% de exercício. Para mais eu ainda colocaria. A questão de teoria, não estou falando que ela não seja importante, ela até é, mas para a primeira fase, gente, não tem essa necessidade. Eu não fiz cursinho, tá? Lógico que eu não estou criticando quem queira fazer, mas eu não fiz cursinho na minha época, e sim exercícios. Eu fazia 30 exercícios por dia, pegava provas anteriores, fazia exercícios. Meu irmão, na época, ele tinha um livro também de exercícios, não da ordem em si, mas de outros testes e tal. Eu fazia todos os exercícios possíveis, mas a priori eu pegava as provas anteriores e ia fazendo. E também, lógico que eu via se eu errava, o porquê que eu tinha errado e tudo mais. Isso dá para ver, por exemplo, em algumas plataformas, inclusive, hoje em dia é muito mais fácil o acesso, até com o uso de inteligência artificial você entende muito mais rápido o porquê que está errado, e por que essa alternativa é incorreta e tudo mais, e aperfeiçoar o seu estudo. O importante é como eu estou falando, focar na questão de exercícios. Às vezes cai o mesmo exercício, só que de uma outra forma, escrito de uma outra forma, mas você vai ver que a resposta vai acabar sendo a mesma, e isso aconteceu comigo, tá? Isso é importante dizer para vocês, aconteceu. Muitos exercícios que eu realizei, porque eu realizava 30 por dia, comecei a fazer estudar antes. Então, assim, eu já cheguei na prova, muito exercício que eu realizei estava de outra forma e eu não tive muito problema, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque na primeira vez que eu prestei a primeira fase, eu reprovei, não fui um cara que passei de primeira, tá, gente? Eu reprovei, mas porque eu foquei nesse primeiro aspecto, de estudar mais, uma questão doutrinária, em vez de estar focando na questão de exercício para a primeira fase. A primeira fase não tem segredo, é exercício. Você pode fazer cursinho se quiser, mas é fazer exercício. E assim, não é uma coisa que só eu tenho comigo, isso aí só eu penso dessa forma. Muitos colegas também, colegas advogados, passaram dessa forma, tá? É uma questão de você estar fazendo exercício, e quando errar, entendeu porque você errou. Às vezes para questões que você acerta no chute,
é bom você também ver, porque, poxa, acertei, mas eu chutei essa daí, deixa eu ver por que eu acertei. É bom verificar também, porque não adianta, só vou ver as que eu errei e as que eu acertei no chute, não. Você tem que ver essas que você também acertou no chute. A questão também que você tem que estar preparado para a questão da primeira fase é da ansiedade. Não é uma prova, tá? Assim, ela não é uma prova, como eu posso dizer, classificatória. Você simplesmente, ou quando eu digo classificatória, é como se fosse um concurso. Ela não é um concurso. Então a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é: eu preciso atingir um determinado número, que é metade, e eu vou para a primeira fase. Depois da segunda fase, eu tenho que acertar, ter uma nota X para ser aprovado. É isso. Não é um concurso. É a primeira coisa que você tem que pensar. Não estou fazendo um concurso, e sim um exame que, se eu obter nota X na primeira fase, nota sim, e nota X na segunda, eu estou aprovado, já tenho minha carteira de advogado e eu posso atuar sem problema algum. Esse é o primeiro ponto. Isso te ajuda muito a pensar dessa forma, tá? Parece que não, mas ajuda. O outro ponto você está num momento delicado. Você, como eu falei agora no começo do vídeo, você, além de prestar o exame da ordem, você tem que trabalhar a questão de faculdade, envolvendo a elaboração de TCC, mais uma possível efetivação de citória. Então, você tem que saber o que é prioridade. Às vezes, tudo parece ser prioridade, tudo ser importante, mas não. Em algum momento, vai afunilar. Então, se eu estiver perto do exame da prova da ordem, isso acaba virando prioridade em detrimento de todos os outros. Tá? E geralmente, pelo menos comigo foi assim, a faculdade, quando você está nos últimos semestres, praticamente os 2 últimos, ela começa a se suavizar, né? Que ela começa a deixar tudo mais fácil, mas ela não tem aquele rigor que tinha nos primeiros semestres. Então, você tem uma abertura maior para estar estudando, entendeu? Principalmente no último semestre, então é muito mais tranquilo, então você já tem uma abertura maior para estudos e tudo mais. E se você também conversar com as pessoas do escritório que você trabalha e tudo mais, eles entendem também essa fase. É tudo conversado. Ou não é igual a alguns anos atrás, comigo foi assim, quando eu tinha que estudar também na prova da ordem, eu perdi um tempo e tal, quando estava chegando próximo. Então, sim, dá para funilar. O que não dá é para você ficar... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o TCC, eu tenho que trabalhar aqui pra caramba e não sei o que. Não. Isso vai demonstrar desorganização para tudo e só vai tirar mais ansiedade. Se você pensa muito que você precisa ser efetivado, você vai trabalhar demais, vai estudar de menos e não vai ser aprovado. Além de gerar um estresse absurdo, tá? Absurdo na hora que você for prestar exame da ordem. Vai te dar branco se você ficar muito estressado, ansioso, achando que sua vida depende daquela aprovação. Calma. Não é o fim do mundo, tá? A prova, entendeu? Não é algo que você precise perder. Isso é outra coisa que é importante. Tem muita gente que tem esse pensamento: eu preciso morrer de estudar. Não é assim também, gente. Não é assim, eu vou morrer de estudar, ficar o dia inteiro. Não. Você consegue organizar. Se você pegar... se já tiver 1 hora de estudo, já tá bom. Lógico que assim, você pode colocar uma meta de exercícios. Tentar fazer o máximo possível de exercícios para a primeira fase. O máximo de exercícios possíveis dentro de 1 hora que você tiver. Beleza. Eu fazia 30. Dependendo de como fosse, eu conseguia fazer até em 2 horas. Eu não demorava tanto tempo. Às vezes até menos do que 2 horas. Então, se você organizar direitinho, você consegue estudar bem, se preparar para a prova sem nenhum problema. Você não vai ficar... Tem muita gente que tem esse receio. Eu não tenho muito tempo e eu não vou querer ficar estudando. O tempo que eu tenho, eu não quero ficar também 1000 horas estudando. Não existe isso. Tá? De ficar muito tempo, 7 horas, 8 horas, como eu falei, não é um concurso, você não está pensando para virar juiz, magistratura, Ministério Público, não. É a prova da ordem, você precisa acertar determinados números e por aí, e acabou, e já está aprovado. E a questão mental é muito importante porque envolve uma questão de saúde e isso te atinge fisicamente. Se você começa a gerar uma ansiedade, uma cobrança excessiva em cima de você, você não consegue descansar direito, você não consegue relaxar
e no final das contas vai fazer a prova totalmente tenso, com dor física, tá? Dor física e cansado. Então, assim, eu já, mais de um colega meu, e assim, até pessoas inteligentes, outro aspecto que você precisa, antes de entrar nesse aspecto que eu ia falar agora, o outro ponto que é muito importante é você não tem que ficar pensando, ai, eu reprovei, eu sou burro. Meu, para com isso. Eu reprovei, um monte de gente reprova, não significa que você seja burro, não é. Aliás, eu acho que o exame da ordem, ela não está lá para avaliar o que efetivamente você presta, você que, por exemplo, faz estágio, ou você estudante, não é algo que define o QI de um advogado, alguma coisa assim do tipo, não é, gente. Eu penso e tenho comigo que quando você está estudando para a prova, você está estudando para uma prova, não para uma coisa que você vai levar, lógico, você pode até levar, mas não como uma coisa que você vai levar de aprendizado e tudo mais. Você está estudando para passar para uma prova que vai possibilitar você ter a carteira da ordem. É isso. Agora ficar pensando, eu sou burro e tudo mais, não é, gente. E até vou fazer o gancho que eu cortei agora há pouco, que colegas assim, muito inteligentes tiveram muita dificuldade por várias vezes. Assim, eu conheço gente que prestou 6 vezes. Então, assim, justamente por causa dessa questão de ansiedade, de estresse, pessoas altamente, para você ver que não tem sentido essa alegação da pessoa achar que é burra, pessoas extremamente inteligentes, mas que tinham problemas com a questão de controle emocional. Por quê? Porque se botavam muita pressão, era tanta coisa envolvida numa aprovação que ficavam totalmente desesperados, e não é assim que tem que ser, entendeu? Não podem, vocês precisam, o primeiro ponto que eu acho muito importante é saber se organizar nos estudos. Você precisa ver o seu dia. Eu sei, eu passei por isso. Eu faço estágio e estudo, ou estudo e faço estágio, dependendo do período que você estuda. Você primeiro estuda, depois vai para o estágio. Ou estágio, se você estudar, por exemplo, no período da noite, você faz estágio, depois vai para a faculdade. Mas você tem um tempo. Ainda dá para encaixar um tempo, nem que seja num ônibus, mas é importante que você tenha constância. E quando eu digo constância, não necessariamente, muita gente acha que é todo dia. Pode ser que um dia você não consiga estudar. Tudo bem, se permita. Eu não estou falando para você estudar de domingo a domingo também não. Mas se permita também pegar um dia da semana. Se você estudar todos os dias da semana, você não precisa se matar durante o final de semana. Aliás, seria um bônus você estudar. Você não precisa estudar de final de semana. Eu não estudava, por exemplo, no final de semana. Para não falar que não estudei, quando chegou nas últimas 2 semanas, eu tive um estudo mais focado para as questões de ética e tudo mais, mas fora isso, eu não fiquei estudando de final de semana ou algo assim do tipo. Então, assim, se você tiver uma constância de estudar todos os dias da semana, já está ótimo. E ainda que você não consiga ter uma constância, nem que seja, 3 vezes por semana, mas eu consigo estudar cada dia dessas 3 vezes, 2 horas. Excelente, tá bom, tá ótimo, entendeu? O importante é que você tenha um certo tipo de constância. A forma como vai ser, você que decide, mas tem que ter. Outro ponto, saber que no momento de começar a funilar, dá prioridade, porque é mais importante. Se o TCC está batendo na porta, mas a prova do AB está longe, então TCC. Se o AB está perto, mas o TCC está longe, a possível efetivação está daqui a alguns meses, OAB. Efetivação está próxima, tudo bem. Mas às vezes o pessoal já falou que já está interessado em efetivar você, mas falou que você precisa passar na prova da ordem. Tá bom, eu já sei que eu estou efetivado, então não preciso esperar muito aqui. Eu vou prestar esse exame da ordem. E por aí vai. Então, assim, você tem que saber priorizar. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, porque isso vai te causar muita pressão, e foi o que causou pressão nos meus colegas. Esses mesmos os colegas que eu mencionei que demoraram muito tempo para passar foi justamente por isso, porque dependiam de aprovação para ser efetivado no escritório, então a pessoa estava mais preocupada com questões envolvendo o escritório do que efetivamente, ficar mais tranquilo. Você já está com a sua vaga aqui, o escritório não desligou eles, ainda que se tivessem aprovado, eles não foram desligados.
Muitos escritórios fazem isso. Tá bom, você foi reprovado, mas a gente gosta do seu trabalho, vai lá para essa prova, estuda para isso, entendeu? Às vezes a pessoa nem está mais na faculdade, já até tem um tempo maior para estudar. Ainda assim ela coloca pressão, trabalho psicológico, você tem que trabalhar. Não é fácil, tá? Eu sei disso, que não é fácil. Eu passei por isso, eu tive a sorte de passar antes de concluir a faculdade, mas eu sei que para muitas pessoas não é simples, não é fácil e precisa ter um controle mental muito grande. Eu posso falar, eu mesmo, gente, eu tenho transtorno de ansiedade, então para mim de fato não foi fácil, mas eu consegui ter um controle naquela época de focar, falar, não, isso aqui é prioridade, eu preciso focar primeiro na prova da ordem, depois eu vejo o que eu faço em relação ao restante. Mas eu falava com o pessoal do trabalho, a faculdade eu já estava no último semestre, foi muito tranquilo, então assim, eu consegui aproveitar o momento certo, e talvez seja isso que vocês precisam fazer, tá? Então, esses são os pontos: saber se organizar, saber o que é prioridade, saber como estudar, não ficar só lendo doutrina, tem que fazer mais exercício e ponto final. Depois, na segunda fase, aí sim é interessante você, e eu sugiro fortemente que faça um cursinho. Aí sim é necessário, tá? Porque eles vão te dar uma base muito completa, vão ensinar você a ler o índice emissivo e tudo mais, então você vai aprender muito mais no cursinho de qualquer outra forma. Aí sim é necessário fazer um cursinho, tá? Eu não vou adentrar em qual que seria a melhor segunda fase, eu fiz direito civil, porque eu já trabalhava com isso, então, mas vai no gosto do freguês. Eu tenho comigo que é melhor você sempre escolher a área que você trabalha. Então, se você é um estagiário que trabalha com direito penal, escolhe direito penal. Ah, você é um estagiário que trabalha com direito civil, escolhe direito civil. Ah, mas é que penal fala que é mais fácil. Cara, não. Sabe qual é o problema? Se você trabalha com direito civil e cai uma questão de penal que você não faz ideia, vai ser muito difícil para você desenrolar. É diferente do direito civil, pode até cair uma questão difícil, mas às vezes você pode ter trabalhado com isso no seu estágio e vai conseguir desenrolar, vai dar um jeito, alguma coisa você vai acertar. Então você sempre tem que escolher a área que você trabalha, entendeu? Eu não achei, assim, eu escolhi direito civil, não achei que foi muito difícil, nem nada do tipo, eu consegui desenrolar, fazer a prova tranquilamente e deu tudo certo. Mas é isso, gente. Esses são os meus conselhos. Eu atualmente estou abrindo, e gostaria de falar isso para vocês, eu estou abrindo uma mentoria, por enquanto enxuta, pois eu ainda presto serviços para um escritório, mas já tenho 2 pessoas que já estão fazendo comigo, que envolve esse acompanhamento no exame da ordem. Eu tenho um simulado, tá? Esse simulado ele pega todas as provas que já foram aplicadas, então você consegue fazer com base nessas provas que foram aplicadas, e ele também faz questões diferentes, ou seja, ele vai mesclando tudo que já foi aplicado de questões e vai te dando outros tipos de questões que possivelmente possam cair. Com base na inteligência artificial. Eu tenho um agente que faz simulados da prova da ordem e ele consegue fazer tudo isso que eu estou te falando, te apontar o que você precisa focar, o que você precisa estudar, e ele ainda te passa exercícios para você elaborar. E lógico que teria essa parte de mentoria comigo, eu conversaria com vocês sobre todos esses aspectos, sobre toda essa fase, envolvendo a primeira fase, a segunda também, com um acompanhamento. Lógico que eu só faria a questão de estar te apoiando, de fornecer também, porque o meu agente ele faz tanto para a primeira como para a segunda fase exercícios, tá? Mas eu também estaria lá te apoiando, dando a força necessária, ajudando a você se organizar nos estudos, porque por mais que o cursinho ele até possa te ensinar isso, eu tenho métodos diferentes, considerando o seu momento do trabalho, a forma como você pode estudar a melhor forma. E, inclusive, essa mentoria seria até para depois da formatura, para ensinar também a trabalhar com plataformas de inteligência artificial, para estar te ajudando com captação de cliente, que envolve até em questão de criação de páginas, conteúdos, mexer com tráfego pago, Google Ads, enfim, tantas outras coisas para você já estar preparado para o mercado. Então, se você tiver afim, é só falar comigo,
Eu vou colocar minha rede social aqui embaixo no Instagram, é só mandar uma mensagem lá que a gente conversa melhor. Eu já estou bem adaptado, venho estudando há muito tempo sobre. Então é isso, pessoal. Até mais, valeu e boa sorte. Não sei que momento você vai ver esse vídeo, mas se estiver na fase do exame da ordem ou estiver estudando, vai para cima que vai dar tudo certo. Eu tô aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Até mais!